promessa do Messias para nossas vidas já faz alguns anos, né? A promessa dele para nós. E para você que aqui está nessa noite, eu creio que ele está bem vivo, né? Hoje entre nós, ele se faz presente entre nós. Mas ele, nesse livro de Isaías, ele falou isso há 700 anos atrás. Ele falou que da família de Jessé ia sair um que ia julgar não pelo ouvir, não ia julgar as pessoas pelo ouvir, como o povo de Judá estava julgando as pessoas de pobres, as pessoas inferiores. Eles estavam fazendo a lei que eles queriam, eles estavam sendo injustos para com o povo, além de estar longe de Deus, além de estar incrédulo com Deus, não confiando mais no Senhor. O povo estava totalmente incrédulos e fazendo a sua própria justiça. Mas aqui na palavra do Senhor, nós vamos entender aqui que essa promessa do Messias já fazia muitos anos, né? Que Isaías, o profeta Isaías, pregou e falou ao povo de Judá. E eu tenho pregado nos últimos tempos aí sobre Judá, mas assim, eu quero que você acompanhe com atenção, para você ver como que é importante ver a raiz do Senhor Jesus, de onde que ele veio. Passaram-se muitos anos para que o povo entendesse que esse viria e vai vir para nós como um justo juiz. Hoje ele é o nosso advogado, mas futuramente ele vai ser o nosso juiz. E injusto que ele é, pode ter certeza que ele vai julgar todo mundo com imparcialidade. Não vai julgar um diferente do outro. Mas quem vai ser julgado somos nós. Por quê? Porque fazemos a obra, trabalhamos para o Senhor, fazemos tudo certo, sim, vamos passar pelo julgamento mesmo assim. Mas o melhor disso é que nós estamos nos preparando para esse dia, para o dia do juízo. Nós estamos nos preparando, a cada dia você está buscando, você está se entregando ao Senhor, se aproximando de Deus, para chegar esse dia do juízo, você ser aprovado e não reprovado. Então, vamos à palavra do Senhor lá no livro de Isaías capítulo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Eu posso até dar umas paradinhas aqui para a gente poder falar um pouco melhor, tá? Sobre os versículos. A palavra do Senhor diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com iniquidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Amém? Até aqui, uma paradinha até aqui. Quando ele diz ali no primeiro versículo, que ele diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, porque de onde que saiu? Porque Jesus, pela a genealogia, ele é um descendente de Davi. Então, da onde saiu Davi? Davi saiu da família de Jessé. Como todo mundo já conhece aqui, Davi foi o escolhido da família de Jessé. Ele era o mais novo. Diante dos seus irmãos, ele era um raquítico, assim, não tinha força, não era preparado para a guerra. Ele ficava para os campos, conduzindo as ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, mas para a guerra ele ainda não servia,
porque quem era preparado para a guerra eram os seus irmãos. Então, ao escolher Davi, o profeta Samuel, devidamente mandado pelo Senhor, por Deus, o profeta Samuel chegou à casa de Jessé. Os irmãos podem, já ouviu isso aqui várias vezes, mas deixa eu começar aqui do começo. Então Jessé, a família de Jessé era grande, tinha 8 filhos, e Deus falou com o profeta Samuel que ele ia substituir Saul. E ele mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé. E o profeta Samuel chegou lá, e todos os filhos de Jessé, né, se prepararam para ser escolhidos, os preparados para a guerra. E Davi não estava ali. E o profeta Samuel, Jessé apresentava um filho, ele falou: não, não é esse, não é esse. Acabou os filhos. Aí falou: mas não tem mais nenhum? Aí ele falou: não, tem Davi que está apacentando as ovelhas. Falou: então traga esse, senão nós não vamos sentar para o banquete. Enquanto Davi não chegar, eu estou resumindo aqui para os irmãos, enquanto Davi não chegar, nós não sentamos para o banquete. Então foi que foram buscar Davi. Davi chegou à casa, e aí Deus falou com ele: é esse aquele que vai substituir Saul. Unge ele. E o profeta Samuel ungiu a Davi, ainda menino, ainda jovem. Então a partir dali, Davi foi se formando, lutou com o gigante, venceu o gigante, passou a ganhar a confiança do rei Saul, e depois a confiança do povo. O povo queria mais Davi do que Saul. Até tinha-se uma musiquinha que Saul matou 1000, Davi milhares, né? Então o povo começou a adorar muito Davi, e Saul, pelo ciúme, começou a perseguir Davi. Então essa é a história. Mas aonde nós queremos chegar? Aonde Jesus foi o descendente de Davi, segundo a palavra. Está lá no livro de Mateus, capítulo 1, se você quiser depois ver a geração, né, a geração desde Abraão até Davi, até Jesus, você vai ver, são 3 gerações de 14. Então são várias gerações até chegar no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, aqui quando ele fala: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, ele estava falando do Senhor Jesus, do tronco. O tronco quer dizer, Jessé era o tronco, assim como nós, você e eu, somos o tronco, e nossos filhos são as raízes. Então daquelas raízes, ele diz aqui, deixa eu só: e das suas raízes um renovo frutificará, do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Então quer dizer, ia sair dali um broto, né? Igual quando você planta uma árvore, está morrendo e sai um broto, e aquele broto cresce e dá frutos, dá melhor que a árvore. Então assim aconteceu com Jessé. Jessé, né, gerou Davi. Davi passou a ser o rei de Israel, e depois passou a ser as gerações até chegar no Senhor Jesus. Então eu digo assim aos irmãos, e ele diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então se ele era, o profeta Isaías estava falando de Jesus Cristo, que vinha para mudar a história do mundo, principalmente daquele povo de Judá que estava totalmente descontrolado, julgando por si mesmo, fazendo a justiça humana, perseguindo as pessoas. Então diga assim, às vezes nós fazemos isso, às vezes eu e você, nós fazemos isso, julgamos as pessoas, julgamos pelo olhar. Você julga uma pessoa pelo olhar. Você às vezes não gosta de uma pessoa só em você olhar para ela. Ela não te fez nada, ela não fez nada para nós, você não fez nada para ela, mas muitas vezes ela está te julgando já só no olhar, só porque não gostou de você. Então assim o povo de Judá estava fazendo com o povo mais humilde, estava cometendo injustiça, estava uma nação perdida. E voltando para nós mesmo hoje, né? Quantas vezes nós julgamos as pessoas? Quantas vezes nós já pregamos as pessoas sem conhecer? E assim as pessoas fazem com a gente também. Então significa que nós estamos andando
né, estamos vivendo hoje em dias difíceis, onde o amor está se acabando, onde a humanidade está se distanciando um do outro, aonde muitas vezes até os irmãos falando de nós mesmos, irmãos em Cristo Jesus, nós julgamos o nosso irmão, julgamos a nossa irmã por nada, não queremos saber o que ela está fazendo, se ela está trabalhando ou não, ele ou ela, nós estamos julgando, fazendo um papel de juízo já, nós estamos fazendo um papel que não cabe a nós. Então assim, o povo de Judá estava fazendo, e aqui o profeta Isaías falou que viria esse reino do Messias, que ele era um pacificador, né, e próspero. Esse reino seria diferente, seria um reino mais humano, de amor, porque Jesus, ele pregou isso enquanto viveu na terra, e pelas suas palavras, pelo que ele deixou escrito, ele escreveu isso, deixou para nós bem claro, que se eu levar, ó, veja bem, você acha que eu vou aguentar? Se eu levar um tapa desse lado, eu tenho que dar o outro? Você acha que você vai aguentar? Sem revidar? Sem reagir? Jesus fez isso e falou isso. Jesus falou tudo isso para que nós não subisse sobre a nossa cabeça esse poder que queremos ter sobre outras pessoas. Queremos determinar as outras pessoas. Eu sou maior que você, você é menor que eu tenho mais autoridade que você. Então assim Jesus pregou essa diferença. Então o reino do Senhor Jesus, que o profeta Isaías estava pregando, seria diferente, que começava lá na casa de Jessé. Olha só que história bonita. Começava lá na casa de Jessé, esse broto, né, essa raiz dessa geração que ia mudar a história do mundo. E graças a Deus por isso, né? Que depois de tanto tempo, tantos anos, hoje eu e você, nós temos esse privilégio ainda de amar o nosso próximo, de olhar o nosso próximo, de olhar para o nosso e ver amor nos outros. Apesar de tantas situações nesse mundo, nesse país, nesse mundo, você ainda às vezes consegue olhar amor nas outras pessoas, no outro, no seu próximo. Assim como você consegue ver muito ódio, muita raiva, muita diferença, mas ainda você consegue ver amor. E o amor, ele parte daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus, aqueles, a pastora até ministrou aqui, daqueles que andam com o Senhor, daquele que a sua família serve ao Senhor, você ainda consegue ver amor. Mas caso contrário, você só vê interesse próprio, você só vê maldade, você só vê as pessoas usando o outro como uma escada para subir, você só vê as pessoas usando você como um degrau para poder subir de cargo, para subir de autoridade, para se aparecer diante da sociedade. É isso que você vê, é isso que nós conseguimos ver, é as pessoas crescendo em cima de nós, em cima de você. Mas nós cristãos, nós temos essa diferença, que nós aprendemos através da palavra do Senhor, que nós temos esse Messias, esse Jesus, que veio para ser a diferença para nós, e somos diferentes, temos que ser diferentes, não podemos ser o mesmo, sem mostrar para as demais pessoas, para a sociedade, para o mundo, que nós somos diferentes. Porque se nós confiamos no Senhor, como Ele pregou, como nós lemos a mensagem, como nós aprendemos na palavra, nós temos que ser diferentes, não podemos ser o mesmo, não podemos ser igual a todo mundo. Você vê a diferença. Esses dias, esse tempo atrás, eu estava conversando, uma pessoa me procurou, um senhor, e eu até lembrei aqui a pastora ministrando aqui sobre a família. Ele me procurou e veio falar para mim: o que eu faço agora? O que eu faço com minha família? Eu perdi minha família. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais autoridade na minha casa, não tenho mais autoridade sobre os meus filhos. Eu não sei o que eu devo fazer. Aonde que eu errei? Ele falou. Onde será que eu errei? Onde que nós erramos? É ruim para você entrar nesse assunto com as pessoas. Onde que ele errou? Eu não sei onde ele errou, né?
Eu falei para ele assim: olha, eu não sei onde o senhor errou, onde vocês erraram. Para nós são pessoas boas. Agora o problema é entre vocês mesmo. Mas faz o seguinte, ainda há tempo. Vai para a casa do Senhor. Vai buscar Deus. Coloca Deus dentro da sua casa. Chama Deus, chama o Senhor para estar presente na sua casa. O Senhor vai ver que vai mudar. Na hora ele mudou o assunto. Na hora ele abaixou a cabeça e disfarçou e não falou mais nada. Mas eu falei para ele: vai para a casa do Senhor. Ele quis dizer onde que ele errou. Onde que eles erraram? Onde eles erraram eu não sei. Mas ainda há tempo de consertar. Vai buscar a Deus, vai para a casa do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ser essa diferença. Como a pastora ministrou, não podemos ser a mesma coisa. A nossa família tem que ser diferente. Aonde reina o Senhor, onde Deus está, onde o Senhor Jesus está, é diferente. Aqui como nesta palavra, o profeta Isaías falou que viria esse novo reino, muitos anos depois, 700 anos, e chegou para nós, e que nós vamos fazer parte desse reino maravilhoso, amém? Ele diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E diz: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não o julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então pode ver que Jesus, ele usa diferente, ele é diferente. Enquanto aquelas pessoas queriam depedrar aquela mulher que pecou, aquela que errou, que pecou, quando as pessoas queriam jogar pedra nela, matar ela, apedrejar ela, ele falou simplesmente assim: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então, não cabe a nós tacar pedra se nós estamos andando errado. Não tem como nós acusar ninguém se estamos andando errado. Então o julgamento do Senhor Jesus é diferente, é justo. Ele diz, ele vai julgar com imparcialidade. Ele diz aqui: mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca. Quando ele diz aqui, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Quando ele diz assim, julgará com equidade os mansos da terra, significa que aqueles que viveram a mansidão. Por isso que eu estou falando que nós não vamos passar pelo juízo, não vamos deixar de passar pelo juízo, mas vão ser julgados diferente. Os nossos pecados não se lembra mais, mas vamos passar pelo julgamento. Então vamos, como todo mundo vai passar, pecador ou não pecador, não existe não pecador, todos nós vamos passar pelo crivo do Senhor, mas Ele vai julgar com imparcialidade, justo, é um Deus justo, amém? E continuando lá no versículo 5, meus irmãos, agora, diz assim: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da espide.
e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, viveremos um novo reino, uma nova terra, onde todos vão ter direito, o mesmo direito, todos vão participar, vai ter o mesmo convívio, os animais, as pessoas, os seres humanos, não terão maldades, não terão malícias, como o mundo que vivemos, um mundo malicioso. Então será um mundo totalmente diferente, vai ter amor, não vai ter vaidade, e a vaidade, infelizmente, vai tirar muitas pessoas do céu, porque Deus não se agrada com a vaidade. Então, meus irmãos, além desta mensagem aqui, eu quero que você abra lá agora a sua Bíblia, e no capítulo 53, Isaías 53, aleluia, Senhor Jesus. A palavra diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então eu queria chegar sobre esse Jesus que começou lá um plano de Deus dentro da casa de Jessé. Capítulo 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje diante de um Jesus vivo. Amém? Esse Jesus que começou lá atrás, descendente de Davi, hoje já se faz presente aqui no nosso meio. Aleluia. Então ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E mesmo assim, meus irmãos, quem presenciou, quem andou com Jesus, não conseguiu enxergar isso. Não conseguiu ver em Jesus isso. Muitas pessoas que estavam com ele não viu que ele estava ali por causa deles, que morreu por causa deles. Então hoje nós temos que selar na nossa mente que esse Jesus, ele levou para a cruz todas as nossas dores e nossas enfermidades, e nós cremos nisso, amém? Em nome do Senhor Jesus, todas as nossas dores e enfermidades hoje caia por terra em nome do Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela traz para nós um renovo a cada dia. Ela vem renovando a cada dia, e nós temos que ouvir a mensagem, nós temos que ouvir a palavra. Mesmo que às vezes a gente tem que puxar lá
lá no início, para poder pegar o fio da meada, para que os irmãos entendam. Pode ser que nós aqui não conseguimos explicar do jeito que os irmãos gostariam, né? Mas nós tentamos fazer da maneira que todo mundo entenda. E a palavra do Senhor é isso. Todo mundo é para entender. Jesus usou de uma forma tão simples para com todos os seus discípulos, quem andava com ele, falou de uma maneira tão simples para que todos entendessem. Todos entendessem. Nenhum ficasse, eu não estou entendendo, não entendi o que ele quis dizer. Todos entenderam muito bem o que o Senhor Jesus deixou escrito. E nós estamos aqui nessa noite com essa grande vantagem de que nós temos em nossas mãos a palavra já escrita. Alguém foi lá primeiro que nós, escreveu, deixou escrito para que nós possamos estudar e através da nossa fé crer nesse Jesus maravilhoso que se doou por nós, que morreu por nós, que fez o melhor por todos nós. Amém? Então eu creio que essa promessa lá atrás está se cumprindo e vai se cumprir, porque nós estamos vendo, meus irmãos, assim, o mundo parece estar virando de cabeça para baixo. Estamos vendo assim algo muito estranho acontecendo. Se falava-se de terremoto, todo dia tem um terremoto. Falava-se de catástrofe, todo dia tem. Falava de peste, está acontecendo. Então não falta mais nada. O amor de muitos se esfriarão, a palavra diz. Está acontecendo. O amor está se esfriando, né? Entre irmãos, entre igreja, entre o povo de Deus. O amor está se esfriando. Não está mais, né, aquele amor verdadeiro, né? Mas assim, está acontecendo tudo aquilo que nós ouvimos falar lá atrás, que a palavra nos diz, está acontecendo tudo hoje. Está atualizado nos dias de hoje, né? Mãe contra filho, né? E família contra família, guerra contra família. Isso está acontecendo. Então não falta mais nada. O que cabe a nós é ficar firme na presença de Deus, confiar nesse propósito de Deus aqui do nosso Messias, do Senhor Jesus, né? Que ele diz assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então o Senhor, Ele está hoje conosco. O Senhor Jesus está conosco, está comigo, está com você.